Bom dia, irmão Rodrigo Branco. Eu estou gravando esse vídeo aqui para você de alguns temas que eu já falei, né? E estou fazendo um resumo para ficar bem mais claro para você alguns itens, né? Então, antes de começar a fazer as explicações, eu vou falar depois os temas, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjo, arcanjo, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço aos anjos guardiões. Essa prece que eu estou fazendo é especificamente para o Rodrigo, né? Então eu peço a cura, né, do seu problema, né? E que ele tenha sempre a mente aberta para as informações, seja disciplinado na sua mediunidade, né? Seja um bom trabalhador, né? Receba sempre vibrações positivas no seu lar, no seu trabalho, né? E que ele consiga sempre manter uma vibração com seus familiares, né? Peço para todos os seus familiares, muitas vibrações positivas para eles também, né? Então, e que eu possa fazer aqui uma excelente explanação para o nosso amigo Rodrigo, que ele entenda tudo que eu vou explicar, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais esse vídeo gravado para o Rodrigo, nosso irmão Rodrigo, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma explicação da doutrina espírita, eu vou falar sobre os ciclos do planeta, a criação do espírito, né, a mediunidade, o médium, psicografia e espiritualidade, para a gente, todas as vezes que eu estiver falando com você, escrevendo para você, você entenda melhor alguns termos que eu coloco. Eu falei que ia começar pela doutrina espírita, eu vou começar pela criação do espírito, para ficar uma coisa bem mais... Depois eu falo dos ciclos, depois eu falo da doutrina. Então, vamos entender a criação do espírito. Então, Deus, ele cria uma energia, né? E dessa energia vai sair o espírito, vai sair o princípio inteligente e a consciência, a inteligência quântica, né? Que é o espírito individualizado. Esse espírito, ele vai passar pelos reinos, tá? Reino dos átomos, para evoluir, reino dos átomos, reino das moléculas, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Quando o espírito ele passa do reino animal para o reino hominal, existe um planeta desse reino que ele vai fazer uma transição de ficar andando nas duas patas, né? Para aprender a andar, né? Se locomover. E aí ele passa a entrar no ciclo nominal. E aí, quando ele vai passando pelas fases todas, aí Deus escolhe quem será anjo. Por isso tem às vezes um provérbio que o espírito ele vem do átomo para o arcanjo, né? Pro reino, sai do reino do átomo até chegar o reino angelical. E aí nós vamos falar agora, entender um pouco sobre os ciclos do planeta, né? Então existem 5 ciclos. Então você tem o ciclo primitivo, que nós já passamos, tem um ciclo de prova e expiação que nós estamos, tem um ciclo de regeneração que nós vamos passar a partir de 2057, tem o ciclo de feliz ou ditoso, e o 5º ciclo que se chama celeste ou divino.
o ciclo primitivo é o ciclo dos homens da caverna, nós já passamos por ele. E cada ciclo ele tem uma duração de 7.000 anos. Né? Nós estamos agora no ciclo de prova e expiação. No ciclo de prova e expiação, né, esse ciclo, o que a vibração dominante é o materialismo, né? E o mal é maior do que o bem. Né? E por isso que nós vemos todas essas desigualdades, todas desigualdades de riqueza, pessoa roubando, matando, fazendo guerra, se prostituindo, né? Cheio de vícios. Então, e é uma maioria. Né? Quando vai chegando no final, né, desse ciclo de prova e expiação, entra a transição planetária. A transição planetária é uma transição de um ciclo para o outro. E aí, no final dessa transição planetária, que é o final do ciclo de prova e expiação, vai tendo uma inversão. Né? O mal vai diminuindo e o bem vai crescendo. Né? Aí quando chega no final, o bem já é maior. Né? Por quê? E aí nós vamos entrar no ciclo de regeneração. O ciclo de regeneração, os vícios praticados aqui não tem lá. Então você não vai encontrar prostituição, não se come carne, não tem vício de drogas, de cigarro, vício de comida, não tem adultério, não tem estupro, não tem assalto, não tem guerra. Isso não existe lá no ciclo de regeneração. Então, o que está acontecendo agora? Muitos chamados e poucos escolhidos. Esses muitos chamados são chamados para melhorar, para evoluir nesse final de transição planetária, para adentrar no ciclo de regeneração sem esses pecados. E aí, muitos chamados e poucos escolhidos, está tendo mais escolhido porque alguns do mal estão passando para o bem. Né? Então está tendo mais escolhidos do que muitos chamados, né? Então ela está tendo essa diminuição porque é um momento que 2057 vai mudar, né? Então os espíritos, quando entrar a partir de 2057, os espíritos encarnados aqui no planeta Terra não poderão, com os vícios, né? Os vícios de prova e expiação, não poderão encarnar no ciclo de regeneração. Né? Aí vai passar 7.000 anos no ciclo de regeneração. Aí depois vem o ciclo feliz ou ditoso. Esse ciclo feliz ou ditoso, ele lá se vive de felicidade e amor. Né? Então 7.000 anos vivendo de felicidade e amor. Aí passou os 7.000 anos, vamos passar para o ciclo de celeste ou divino. No ciclo celeste ou divino se vive muito mais de amor e felicidade do que no ciclo feliz ou ditoso, mais 7.000 anos. E aí, quando passar esse ciclo, Deus escolhe quem será anjo. Né? Ainda vai passar por Deus. Deus escolhe quem será anjo. Então, isso é só a informação dos ciclos. Né? Agora eu vou falar sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, quando ela foi criada só com filosofia e ciência espiritual. Ela não foi criada como religião, que muita gente pensa. Né? Eu vou explicar. Primeiro eu vou explicar o movimento que ocorreu nos Estados Unidos. Então, as irmãs Fox, a família Fox, né, morava numa casa, e nessa casa a ex-proprietária matou o seu inquilino e enterrou lá. E esse espírito começou a fazer comunicação com essa família Fox. E elas não falavam nada, só escutavam. Aí chegou um determinado dia que eles começaram
a se comunicar com essas batidas que o espírito fazia. Então eles fizeram lá um código de X batida, uma palavra, letra, tal. Então eles se comunicavam com aquele código de batida. E aí ele falou, pelo aquele código, que ele foi um morador dali, morreu, e o ex-dono matou e enterrou ele ali. E eles começaram, é um detalhe, essa família Fox era uma família protestante. E aí foram falar lá com o pastor lá e tal, e o pastor tinha um filho que tinha morrido, então eles trouxeram o filho do pastor para falar com o pastor lá. Então, e aí as irmãs Fox ficaram nos teatros, se comunicando, batendo palmas lá, então X-palma era uma palavra e tal, e assim foi. O movimento saiu dos Estados Unidos, isso no século XIX, foi para a Inglaterra, né? Só que o movimento na Inglaterra foi fraco. Aí chegou na França. Na França, ela teve seu apogeu, mas ela teve em cima de quem? Que as pessoas, ocorria as mesas falantes, as mesas giravam e ninguém sabia o porquê. Então a burguesia adorava aquilo. Aquilo era uma troca de fluidos, né? Dos espíritos que estão ali com fluidos humanos que fazia ela falar, se mexer e tal. E aí começou a aparecer isso, e um professor começou a fazer pesquisa sobre essas informações. Então, essa pesquisa que ele fez revelou uma opção de coisa, né? Que ele escreveu 5 livros, chamado Pentateuco, né? Esses 5 livros. Ele começou a fazer pesquisa, falar com os espíritos, fazer as perguntas que nós temos hoje. Então, o que aconteceu? Vem um espírito explicar para ele, né, contando a história, né, dos druidas, que era ali mesmo na França, e tinha um sacerdote druida chamado Allan Kardec, né? E que esse sacerdote foi o espírito desse professor. E então, e contou a história, né, que o Júlio César perseguia esse sacerdote, Allan Kardec, e então chegou a matá-lo. O professor adorou tanto essa história que mudou o nome dele para Allan Kardec. Então, Allan Kardec é esse nome dele por causa disso. E também, esse espírito também explicou também que o espírito de Júlio César veio como Napoleão Bonaparte. E era para Napoleão Bonaparte preparar o terreno quando Allan Kardec fosse vir para a doutrina espírita. Só que ele não entendeu, fez as coisas erradas, Napoleão Bonaparte, né? Então é isso. Quando o Allan Kardec escreve o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos, nesse livro, ele bota, são 500 páginas, mas na França naquele tempo, no século XIX, ela vivia uma ditadura da escola católica. Então, tudo que quem dizia sim ou não era a escola católica. Aí, Allan Kardec mandou o livro, e quando eles aceitaram aquele livro, que não era, voltando de novo, não era sobre filosofia, ciência e religião, não era os três juntos, não, era só filosofia e ciência, não tinha escola religiosa aí. Então, a escola católica deu positivo, deu no dia 18 de abril de 1857. Então, é por isso que é comemorado o dia da doutrina espírita, né? Mas não foi só filosofia e ciência. Ela se torna, né, religião, escola religiosa, em dezembro de 1962, aqui no Brasil. Mas por quê? Ela era uma filosofia e ciência. Teve um encontro, né, milionários, bilionários, né, dos Estados Unidos, queriam acabar com a fome.
Então arrumaram uma reunião lá na ONU, né, e convidaram representantes de escolas religiosas e indígenas. E o médium Divaldo Franco recebeu o convite, mas ele não poderia ir porque ele não pertencia a nenhuma escola religiosa e nem era indígena. Ele pertencia à doutrina espírita de filosofia e ciência, não de escola religiosa. Aí, naquele período, ele se reuniu com o presidente da FEB, que a FEB é a Federação Espírita Brasileira, né? E eles lá acharam uma forma de transformar a doutrina espírita também em religião. Aí ele poderia participar desse encontro. Então ele foi para o encontro, aí a doutrina espírita passa a ser uma escola religiosa também, nesse contexto. Então ele foi para a reunião, né, lá em dezembro de 1962, e até a próxima reunião seria no ano 2000. E não teve, porque teve atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né, pelo grupo terrorista. Então aí não teve. Então esse ciclo da doutrina espírita. Agora, sim, vou falar da mediunidade. Mediunidade e médium. Assim, nós temos mais ou menos os 3 tipos de mediunidade, né? Mais ou menos 3 tipos, e depois a gente vai diferenciar os gêneros. Que a André Luiz tem no livro, esse livro aqui é Os Mensageiros. Aqui nos Mensageiros, nesse livro aqui, ele informa que ele viu o trabalho que é feito nos espíritos que vão ser médiuns, né? Então, aí traz mais ou menos 3 categorias, né, desse tipo, né? Então lá é feito um trabalho para aqueles espíritos que são devedores são iguais, são a gente aqui, né? A maioria dos espíritos aqui encarnados, que estamos aqui resgatando os nossos erros, né, de encarnações passadas. Então, através da mediunidade, esses espíritos vão poder trabalhar sem ganhar nada, né? Trabalhar sem ganhar nada com a mediunidade para o seu próximo. E aí ele vai receber méritos. Esses méritos vão abater nos seus débitos, que são essas dívidas que nós temos. E aí ele fala que tem outro grupo de espírito que não estão sempre encarnando sem mediunidade, né? E aí querem ter, por curiosidade, querem ter esse tipo de encarnação sendo médium. Aí ela é feito um trabalho, né, em cima dele para ser médium. E tem a outra categoria que ele fala, que é uma categoria de espírito que só vem por missão. Então ele não vem aqui resgatar nada, nem prova expiação. Aí a mediunidade ajuda mais a esse ser, né? Então, a mediunidade, ela tem gêneros, né? Gêneros de visão, de audição, né? De psicografia, né? Ela vai ter os seus gêneros, né? Vai ter esses gêneros. E aí, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela é a comunicação do mundo espiritual com o mundo terrestre, né? Essa comunicação. Tem um gênero também de intuição, e tem outros gêneros, né? Vamos encontrar aí mediunidade intelectual, né? E de efeito físico, né? E aí tem o médium. O que é o médium? O médium é todo aquele, né, que tem algum sentido, sente alguma coisa espiritual. Então, o médium, né, qualquer coisa. Então, a intuição
ver vulto, ver espírito, né, é esse contato que ele tem espiritual. Ouvir vozes, então todo esse contato, esse é um médium. Só que esse médium, ele vai ser um médium com vários tipos, né, de mediunidade, com gêneros, né, de mediunidade ou não, e tendo a mediunidade mais aflorada, né? Aí por isso que algumas pessoas falam que nós podemos colocar que todos somos médios. Por isso que é colocado que o médium é aquele que tem a mediunidade aflorada, né? Nesse contexto. Aí o que eu falo contigo, Rodrigo, meu irmão, a mediunidade, tá? Ela assim, o gênero é pequeno, quase a pessoa não sente muito isso, mas tem. No teu caso, se eu não me engano, a intuição, ou tendo a mediunidade aflorada, né, bastante forte, o médium ou a médium, né, tem que disciplinar a sua mediunidade. Disciplinar não é estar dentro de um templo espiritual. Porque você vai ter médium da Igreja Católica, você vai ter padre que tem mediunidade, você vai ter freira que tem mediunidade, nós já tivemos um papa que tinha mediunidade, ele falava com o espírito, né, o espírito aparecia para ele e falava. Então, você vai ter dentro da escola protestante, você vai ter, eu já contei a história da enfermeira, que ela era uma protestante, que ela começou a ter mediunidade de cura através das preces. Então você vai ter budista com mediunidade, então você vai ter muçulmanos com mediunidade, né? E você vai ter ateu também com mediunidade, né? Isso não quer dizer, principalmente o ateu, ele frequenta algum templo espiritual? Não. O que qualquer médium, seja ele qual for, o que ele tem que fazer? Ele não tem que ficar preso a um templo espiritual. É isso que eu estou querendo sempre colocando para você. Ele não tem que ficar preso a um templo espiritual para falar que tem que ter responsabilidade e tal. Nada disso. A responsabilidade dele é disciplinar o quê? A sua mediunidade, elevando a sua moral. Essa que é a disciplina educando. Por quê? Uma pessoa que frequenta ou não um templo espiritual, mas vive em locais pesados, ela vai, a mediunidade ela não para, ela vai passando ali. Ela vai atrair vibrações positiva e negativa. Então, se aquele médium ele está agindo positivamente, ele vai vibrar com a vibração positiva. Se ele está agindo negativamente, ele vai absorver. Então, se ele comete muitos erros, tá? No seu caso, tem um erro aí seu, que você tem que corrigir. Esse seu ego por gênero masculino, né? Então, é uma correção. Quer ver? Vou falar uma coisa minha. Eu tenho que corrigir também. Eu tento sempre me corrigir. O que é? Eu recebo muitos elogios. Às vezes eu acho que estão certos, às vezes eu acho que estão exagerados demais para mim. Muitos elogios e muitas críticas. Nos elogios, se eu botar meu ego em cima daqueles elogios, eu me achar o máximo demais daquilo que eu não sou, eu vou ter problema. Eu vou atrair vibração negativa que vai ficar ali comigo, né? E aí eu vou atraindo mais, quando eu ver eu estou todo enrolado, né? E essas vibrações negativas vai me prejudicar. Outro detalhe, é quando eu recebo crítica daquilo que eu escrevo, daquilo que eu falo. Principalmente que eu trago assunto, às vezes, que as pessoas não entendem ou não conhecem, né? Eu vou citar um exemplo. Eu faço parte de vários grupos de doutrina espírita, ou vários grupos que tem por aqui no Brasil. Até em Portugal também faço. Então, eu tenho um grupo chamado, o grupo Allan Kardec. Ali só tem kardecista ortodoxo, a maioria deles.
Então eles acreditam que se não está nada escrito ali no que Allan Kardec escreveu, não está certo. Aí o que aconteceu? Um dia, nesse grupo, uma moça estava relatando, aí estava falando de Jesus, que não sabia onde Jesus morava, e aí eu fui na minha boa intenção de escrever e explicar onde que Jesus morava. Pronto. Fiquei 12 horas fazendo explicação para todo mundo e todo mundo querendo me pegar, achando que eu estava certo. E ainda eu botei quando eu escrevi, porque quando eu escrevo alguma coisa que as pessoas assim, não sabem, eu boto uma referência. Eu botei qual a referência? 2 referências. Primeiro, quem traz essa informação foi o médium Chico Xavier. Ele que traz essa informação. E essa informação está na casa do Chico Xavier, do médium Chico Xavier. Eu coloquei essa informação também para ele. E a outra, se você pegar na questão do Livro dos Espíritos, 188, abaixo dela, o Allan Kardec ele coloca que todos os espíritos superiores moram no Sol. Jesus é o quê? É inferior? Não, é superior. Ainda eu coloquei isso. Então aí começaram a me perguntar toda hora. Então isso é ortodoxo. Então às vezes eu tenho que tomar esse cuidado também. O que aconteceu? Dessas 12 horas, ninguém conseguiu me pegar dizendo que eu estava errado, e ainda tive vários seguidores. Principalmente quando essa questão lá de espíritos superiores está escrito lá embaixo da questão 188 do Livro dos Espíritos. Então eu coloquei isso para eles. Então eu tenho que tomar um cuidado, porque se eu não tomo esse cuidado, eu vou ter problemas com a minha mediunidade. Isso é independente de estar em templo espiritual. Então o meu dia a dia, como o seu dia a dia também, ele tem que ser útil. E essa utilidade é na disciplina da mediunidade. Tá? Então você tem que se disciplinar e educar sua mediunidade, elevando a sua moral. Porque, como eu coloquei, se você pegar esse livro aqui, né, Os Mensageiros, está aqui, ó, Os Mensageiros, você vai encontrar nele vários médiuns que faliram aqui na Terra, né? Por quê? Porque não disciplinaram a sua mediunidade. O Otávio é um deles, né? Que só pensava em trabalhar a mediunidade por dinheiro, aproveitar dos corpos femininos. Então é isso. Então é nesse contexto que a gente tem que ficar se disciplinando. Então é essa disciplina. Disciplina, essa responsabilidade que você tem que ter, tá? Eu, como qualquer médium, tem que ter disciplina com a mediunidade. Agora, se vai para templo espiritual trabalhar essa mediunidade ou não, é outra história. Por isso que eu falo que quanto mais a gente faz caridade ao próximo, né? Por isso que eu coloquei para você, falei do orfanato, falei do asilo, porque quanto mais você faz, você não precisa estar no templo espiritual para isso. Então, esse é um contexto que eu coloco para as pessoas. Então, seria essa sobre a mediunidade. Isso. Ainda pegando a mediunidade de psicografia, né? Psicografia é um tipo de mediunidade que o espírito vai se comunicar com o médium e vai escrever. Então, você tem alguns tipos de psicografia, né? Você tem a mecânica, quando o espírito se aproxima, né, do médium, e ele começa a escrever, o médium nem sente a mão dele escrevendo. Ele está lá conversando com uma pessoa, ele está escrevendo, e não sabe o que está escrevendo, porque quem está escrevendo ali é o espírito. A semimecânica, ele pode também escrever, o médium, o espírito vai lá, escreve, mas ele já fica percebendo o que está escrevendo ali, né? Algumas coisas ele sabe, outras não. Então, se um médium tivesse, é muito difícil, acho que nunca existiu isso, pode escrever com as 2 mãos, né? Mas é muito difícil, acho que não tem um médico. O médico Chico Xavier, ele trabalhou pouco com mecânica, né? A psicografia mecânica, então tem muito pouco médicos que trabalham com isso. Por isso que eu falei que a psicografia, hoje, que tem muitas psicografias, tudo aí é falso. Falso em que sentido?
é que esses médios, a maioria deles são médios que não se disciplinam. Então vai qualquer espírito mandar mensagem, não estou dizendo que ele não... A mensagem, a comunicação dele, psicografia, é de pensamento por pensamento, não é mecânica nem semi-mecânica. É tipo, o espírito vai lá, pau, por pensamento, manda para ele, ele vai e escreve. Só que ele não está tão disciplinado na sua mediunidade, a maioria deles, e vai qualquer espírito, escreve o que quer. Por isso tem muitas falhas, muitos erros, que não é nada daquilo, né? Esse é a questão da psicografia, né? Então, agora para terminar, eu falo da espiritualidade. A espiritualidade, ela tem dois sentidos. A espiritualidade de espíritos e a espiritualidade do amor em movimento. É que eu falo mais, tá? Então a espiritualidade é o amor em movimento. Então o que é esse amor em movimento? É você trabalhar a prece, é um amor em movimento. Ser piedoso é um amor em movimento. Ser indulgente ao seu próximo é um amor em movimento. Ser benevolente ao próximo é um amor em movimento. Praticar o perdão ao próximo é um amor em movimento, tá? Então todas as virtudes do amor é o amor em movimento, na hora que você pratica o próximo. Então a espiritualidade é isso. É por isso que as pessoas que quanto mais praticam a espiritualidade, que é evento, falando de prece, atividade física, corte de hábitos, são tudo isso, né? Estudo nobre, estudo do evangelho, o culto do lar fazendo de forma certa, correta. Quem faz culto do lar de forma errada, ele vai atrair negatividade também para ele. Porque dentro do culto do lar vai espíritos, tá? E quanto mais você faz o culto lá certinho, você é equilibrado, você vai se recebendo visita de espíritos evoluídos. Então, tem aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no município de Petrópolis, tinha um templo espiritual, quem ia lá era o Paulo de Tarso. Ele levava lá espíritos que foram políticos corruptos para ser doutrinado. Então, se você não faz o culto certo, esses espíritos mais evoluídos vão deixando de ir, você vai atraindo no seu culto do lar espírito de baixa moral. E aí tu vai estar na tua casa, vai ser isso, né? É isso que eu estou falando, é isso que eu coloco para todo mundo. Quando eu explico, eu ensino, né, o culto do lar para as pessoas, eu ensino de forma reta, certa. Agora, quem quer fazer de forma errada é outro problema, não é um problema meu. Eu só estou explicando. Então você tem que ter uma hora, um dia certo, a hora certa para fazer o culto do lar. Você vai pegar o livro, né, se você pega esse livro aqui, você trabalha por ele, que eu acho mais fácil, né? Você trabalha o Evangelho segundo o Espiritismo, então você vai pegar, né? Assim, então você aqui. Eu gosto de começar por aqui, quer ver? Notícias históricas, né? Antes de começar, pelo capítulo 1. Então vem notícia histórica, vai contando tudo sobre a história de nome, porque você tem quem são os saduceus, né? Os publicanos, né? Outros nomes lá. Então você vai sabendo tudo isso. Eu pego por aí. Então eu vou colocando aí. Aí depois entra nos capítulos. Quando você entra em cada um deles, então, por exemplo, você passou para o capítulo 1, você leu a página X, exemplo, você leu a página 35, tá? No outro culto lá, você vai ter que ler a página 36. Então, ela tem que ser seguida. Se você faz uma coisa, vai ler no outro dia 37, faz no horário, você vai estar com um problema de atração de espírito no seu culto do lar. E esse espírito fica por lá. Isso é um espírito negativo, né? Então, a leitura, né? A leitura, então você tem prece, você já tem um tempo, o tempo ela geralmente é um tempo mínimo de 15 minutos. Você tem o tempo, aí depois você tem 30 minutos, uma hora e 2 horas é o tempo máximo para fazer o culto lá.
né? Você tem todo essa forma de estudar. E aí você vai estudar antes de começar o culto lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, sei lá. Antes, para você preparar aquela página, que se você vai fazer sozinho, você vai ter que fazer tudo sozinho. Mas quando tem divisão, cada um faz a sua divisão, né? Então você vai pegar aquela página, estudar, né, direitinho, o que você vai falar, né? Explicar, porque vai ter espírito ali. E outro detalhe, você tem que fazer em voz alta. Por que você tem que fazer o culto lá em voz alta? Porque tem espíritos que vão no culto lá, não conseguem ainda fazer interpretação de pensamento, né? Então você tem que falar para ele ouvir, né? Ele não vai entender, porque tem espírito que é trazido, como eu falei. Paulo de Tarso leva espírito que foram políticos corruptos, né, para lá. Então o culto lá tem que fazer direitinho, dia certo, hora certa. Começa uma prece inicial, leitura, interpretação da leitura e prece final. Água fluidificada, né? Bota lá quem quer, não é obrigado. É a única coisa que não é obrigado a fazer, né? Botar lá. E prece final, pronto, acabou o culto. Se por um acaso uma pessoa que faz sozinho o culto, né, ou ela é mais responsável pelo culto, ela tem um problema naquele dia, naquele horário, ou ela está no trabalho, ou ela saiu, alguma coisa que ela não pôde fazer, até dentro de casa mesmo aconteceu uma coisa muito grave que ela não pode fazer naquele momento. Então ela vai fazer uma prece avisando que ela não pode fazer aquele dia, né? E no próximo dia que ela faz, ela vai fazer e faz normalmente. Eu, no meu caso, eu faço 6 dias por semana, porque eu não posso fazer no 7º, porque o meu horário não encaixa no 7º. Então eu faço de sexta a quarta-feira. Então sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E aí eu faço das 6h30 da manhã, eu faço todos os dias, né? Então no domingo eu já separo o material do que eu vou falar na próxima semana. Então na próxima semana eu já tenho tudo que eu vou falar na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Às vezes eu pego 2 semanas de antecedência, ou às vezes até 3, dependendo daquilo que eu acho que eu devo adiantar ou não, né? Então é nesse contexto que vem o culto lá. Então o culto lá ele tem que ser feito de forma certa, de forma correta, porque vai ter espírito. Outro detalhe, tem pessoas que só fazem culto lá através da internet, ouvindo. Eu acho que aquilo não vale nada, porque mesmo sendo no dia certo, ali ao vivo, mas a pessoa tem que estudar antes, tem que entender o que vai ser falado, senão, sabe? Agora, você pegar aquele estudo ali como só para estudo, não como culto lá, e depois, se você só ter conhecimento, aí é uma outra história, aí tudo bem. Outra coisa também, há uma diferença de estudo de culto do lar para estudo dentro do lar. Eu pego esse livro aqui, e nesse livro aqui, eu termino o último capítulo e volto primeiro. Então, sempre é assim que eu pego esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu pego esse livro, que eu já estudei hoje, separando, eu não estou fazendo culto lá, eu estou fazendo estudo no lar. Estou fazendo estudo do Evangelho no lar, não estou fazendo culto do lar. Então é diferente. Aqui, o Missionário da Luz, eu quero fazer alguma coisa com ele aqui, eu vou pegar ele e vou estudar ele. Eu estou fazendo estudo no lar. Aqui, o Evangelho, eu estou fazendo estudo do Evangelho, eu não estou fazendo culto lá. Então hoje eu já separei do que eu quero, o que eu vou falar nos próximos dias, as próximas páginas, está tudo lá anotado direitinho, o que eu vou falar, né? É o culto do lar, né? Então é isso. Então não tem mistério nesse contexto, né? Então a gente vai ter, tem que fazer tudo certinho. Então a espiritualidade é isso. Então, meu irmão querido Rodrigo Branco,
Se tem alguma dúvida, por gentileza, pode me escrever, que eu teria a maior gentileza em respondê-lo. Espero que possa mesmo pegar um tempo seu aí e estudar o que eu te passei aqui agora, né? Então, vou passar agora pela prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, principalmente nesse vídeo, né, que eu fiz com o nosso irmão Rodrigo Branco, né, de novo, eu peço muitas vibrações positivas dele, para ele, de cura, né, que ele fique curado de tudo, né, e que ele seja um bom filho, né, que ele seja um bom amigo, né, receba, seja um bom filho, né, com a mãe, né, consiga sempre ter paz na sua vida, né, pratique bastante a sua mediunidade, pratique bastante a espiritualidade, caridade, perdão, benevolência, faça tudo que ele possa fazer, né? Ele é um espírito muito bom, mas precisa se lapidar, né? E aí ele vai ter proveito, né, de tudo, né? Receberá méritos. Então, Deus, né, dê muita luz a esse irmão, que esse irmão consiga todos os seus objetivos no estudo, profissionalmente, em tudo, né, na espiritualidade, mediunidade, em tudo, evolua bastante, que estamos aqui para evoluir, meu Deus. Então, muita luz no lar dele, muitas vibrações positivas para os seus familiares, parentes, amigos, né, conhecidos, né, muitas vibrações positivas. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um vídeo gravado para o irmão Rodrigo Branco, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Fique na paz, irmão Rodrigo, assim seja, amém.